3 erros comuns na redação de cláusulas contratuais. Bom, de maneira introdutória, é super importante ter um bom contrato, mas o cliente acha que está tudo resolvido com um contrato simples e na hora do conflito, aquela cláusula vira uma discussão. Eu vou apontar 3 erros que geram brechas interpretativas, contradições internas e penalidades que acabam caindo no Poder Judiciário. Erro número 1. Termos vagos e ambiguidades. Um sintoma: com prazo razoável, o mais breve possível, preço de mercado, qualidade adequada. Qual que é o risco? Você entrega ao juiz a caneta para ele completar o contrato. Eu quero fazer com você um teste rápido para saber se o contrato está bem feito. Leia e pense se alguém de fora consegue executar a obrigação sem te ligar para perguntar o que você quis dizer. Um exemplo prático aqui de uma versão ambígua. Entrega em prazo razoável. Versão com redação mais clara. Entrega em até X dias corridos, contados do recebimento do pedido, com confirmação por e-mail. Essa é uma correção que funciona. Então, 1. Transforme subjetividade em critério verificável. Número, data, gatilho de início e de fim. 2. Defina termos operacionais. Dia útil, dia corrido, horário limite, local de entrega, forma de aceite. 3. Se houver termos técnicos, crie um bloco de definições no começo, algo similar a um glossário. Termo, significado e como medir. Fechamento aqui desse erro 1. Menos adjetivo, mais régua. Erro 2. Cláusulas contraditórias, também conhecidas como contrato Frankenstein. O sintoma você vê quando copia e cola de fontes diferentes e cada pedaço puxa para um lado, não havendo uma harmonia entre eles. Por exemplo, um exemplo aqui bem claro. Uma cláusula prevê prazo de pagamento em X dias e outra em anexo fixa esse prazo diferente sem indicar qual documento prevalece. Ou uma cláusula impõe um índice de reajuste e outra, em seção distinta, estabelece um índice incompatível para o mesmo reajuste. Qual que é o risco aqui? A discussão sobre prevalência, insegurança jurídica, retrabalho e desgaste com o cliente. Um teste rápido. Pegue 5 itens e procure se aparecem mais de uma vez com conteúdo diferente. Prazo, preço, reajuste, multa, rescisão, notificações. Uma correção que funciona aqui. 1. Faça uma cláusula de integração. O contrato consolida o acordo e substitui tratativas anteriores. 2. Crie uma hierarquia de documentos. Contrato, anexos, aditivos, ordens de serviço. 3. Uma regra de alteração. Uma mudança só por escrito, assinada e referenciando a cláusula alterada. 4. Um checklist final de coerência. Repasse obrigações, prazos, preços, reajustes, penalidades, rescisões e solução de conflitos. Aqui, para fechar esse segundo erro, um contrato precisa ter uma voz só. Erro 3. Cláusula penal genérica ou desproporcional. Um sintoma claro em contrato é a multa única para qualquer tipo de descumprimento. Ou uma multa tão alta que vira alvo fácil de redução. O risco aqui é a redução judicial e, no outro extremo, contrato que não protege nada porque a multa não cobre o dano real. Vamos fazer um teste rápido? A multa diferencia atraso de inadimplemento total? Existe teto? Existe lógica econômica? Vamos lá ver algumas correções que funcionam. 1. Separe multa moratória de multa compensatória. 2. Use critérios: percentual, base, cálculo, teto e gatilho. Pense por tipo de obrigação. 3. Atraso de pagamento, atraso de entrega, obrigação de fazer, confidencialidade. Nem tudo cabe na mesma multa. 4. Se fizer sentido, preveja perdas e danos suplementares, com redação cuidadosa, para não passar a ideia de duplicidade automática. Vamos fechar esse terceiro erro? Penalidade boa é a que desestimula, sem virar confisco. A gente consegue evitar esses 3 erros básicos e que são super comuns em contrato dessa forma. Um bom contrato precisa de objetividade, coerência interna e penalidade calibrada. Um exercício final antes de eu fechar aqui. Leia como se fosse o advogado da parte contrária, tentando achar uma brecha. Você, inclusive, pode se valer de inteligência artificial. Vários mecanismos de inteligência artificial aí fazem isso. Você fala para a inteligência artificial achar os pontos fracos, os problemas daquele contrato. A IA não é perfeita, claro, mas ela vai encontrar muitos mais detalhes do que você imaginou inicialmente. Então, em fechamento, sempre busque reler aquele contrato, de preferência
com um bom tempo. Claro, muitas vezes o cliente nos manda o contrato em cima da hora e não tem como a gente fazer milagre, mas é possível fazer uma boa redação contratual se nós tivermos um bom timing entre cada uma das redações. Deixar um tempo para cada uma delas ajuda. Se valha desses mecanismos de inteligência artificial e, se possível, de inteligência natural. Peça para um colega olhar o contrato e ver se ele encontra algum problema, se ele vê alguma ambiguidade. Porque muitas vezes, quando nós estamos redigindo ou juntando cláusulas de fontes diferentes, a gente acaba não se ligando nessas coisas e os contratos acabam ficando aquele Frankenstein. Então esses 3 erros são evitados se você tiver um pouco de paciência e se valer dos mecanismos contemporâneos da advocacia.